Oi, mates! Eu sou a Lua e esse é o segundo episódio da segunda temporada de Lua pelo Mundo. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre a minha rotina escolar, que eu sei que vocês querem saber muito sobre os detalhes, e algumas curiosidades que eu sei que vocês querem saber. Bom, como eu sei que vocês querem saber cada detalhe, eu trouxe comigo o meu computador que tem exatamente a minha grade de horários, então eu vou mostrar pra vocês e vou explicar tudo certinho, como que funcionava, quais eram minhas aulas favoritas e como que era o meu dia a dia. Mas antes de mostrar minha rotina escolar, vamos começar pela rotina de manhã, o que eu fazia antes da escola. Seguinte, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de acordar cedo. Então, isso não mudou tanto na minha dinâmica na casa, no dorme. Então, eu sempre acordava, vamos dizer, as aulas começavam, a gente saía de casa às 7h45. Então, eu sabia que eu precisava, no mínimo, de 1 hora pra me arrumar. Então, eu acordava às vezes 6, 6h30. Às vezes eu acordava assim, 5h30, 5h40 por conta de, fazer um dever de casa, ou queria malhar, fazer alguma coisa antes. Mas normalmente era 6, 6h10, 6h15, 6h30 estourando. Normalmente ninguém tinha acordado na casa. Então eu tinha um banheiro só pra mim, que era maravilhoso. Eu gosto de tomar banho, né? A gente, como brasileira, a gente gosta de tomar banho. Depois, mais pra frente nesse vídeo, eu vou explicar o que eu tô tentando falar sobre isso. Mas, então, eu acordava, tomava um banho, passava minha maquiagem, assim, não era muito, uma coisa básica, botava meu uniforme, descia e ia comer. Fazia tudo com calma, comia com calma, mexia no celular, lia um livro, até dar 7h45, quando todas nós íamos pra escola. Então, essa é a minha rotina de manhã. Agora, vamos pegar a grade de horários. Esses horários que eu tenho aqui comigo são os horários do meu primeiro semestre. Então, realmente, o primeiríssimo. Então, de manhã, no meu primeiro período, que começava às 8h10, se você não estiver na sala às 8h10, você não entra. Então, eu entrava, às vezes, na sala já às 8, porque eu morava tão perto da escola que demorava menos de 5 minutos para chegar. Então, eu tinha aula de matemática das 8h10 às 9h05. Daí, entre 9h05 e 9h10, eu tinha 5 minutos para chegar até minha aula de história. Essa aula de história era a história dos Estados Unidos. Quando você está no seu junior year, história tem que ser a história dos Estados Unidos e normalmente o pessoal pega biologia no junior year. Não sei porquê, mas era isso. Enfim, depois da aula de história, eu ia pra aula de coral. Então, aula de história das 9h10 às 10 da manhã. E das 10 da manhã até 10h05 eu tinha que ir pro coral. Então, o coral começava às 10h05 até as 10h55. Tá confuso? Vou explicar pra vocês sobre cada uma dessas aulas. A aula de matemática de manhã era uma coisa que eu achei que eu não ia gostar. Mas eu adorei. A professora era uma fofa, o nome dela é Mrs. Mason. Ela era toda lindinha e ela era super legal. E fazer matemática de manhã meio que te acorda. Eu nunca fui ruim em matemática, mas nunca fui super boa. Então, eu sempre fui dedicada. Então, fazer matemática logo a primeira coisa já meio que me livrava de tanto raciocínio. Eu já, trabalhava meu cérebro pra ficar mais tranquila durante o dia. Então, eu gostava. E daí, quando a gente ia pra aula de história, essa aula de história, eu vou ser bem sincera, no começo eu passei um pouco de estresse, tá? Porque, como a aula é só sobre os Estados Unidos, a gente via tudo só na perspectiva dos Estados Unidos. As guerras mundiais na perspectiva dos Estados Unidos. Então, ver tudo isso na perspectiva só de um país meio que mexia com a minha cabeça, porque no Brasil a gente tá acostumado a estudar num ponto de neutralidade, de ver os dois países, no caso não dois países, mas na guerra, né, dos dois grupos de aliados, né? Então eu lembro que às vezes essa aula, eu com meu amigo Gabriel, ele é brasileiro também, e a gente ficava cara, não foi bem assim que aconteceu. Mas tudo bem, foi legal a gente aprender algumas coisas que a gente não sabia, tantos detalhes sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, aprender todos os detalhezinhos mesmo, uma coisa que você não pode pular, entendeu? Você vai estudar nos Estados Unidos, e principalmente nessa escola que eu estudei, você vai ter que estudar. E a aula de coral era maravilhosa. A gente chegava, a gente cantava, né? Fazia exercícios vocais, a gente aprendia músicas e a gente ensaiava. Então, muitas vezes era bem tranquilo. Tinha muitas pessoas que não cantavam, não sabiam cantar. Não tô falando que são ruins, não. Pessoas que só queriam estar numa aula fácil e tava lá e cantava afinadinho, mas não são cantores. E tá tudo bem, porque essa aula é aula para todo mundo mesmo. Mas a gente fez algumas apresentações
durante o ano. Depois da aula de coral, eu ia direto pra biologia. Então, biologia era das 11 às 11h50. E eu gostava bastante. Essa biologia que eu fazia era Biology Honors, uma aula mais avançada, então com um pouco mais detalhe do que a regular. Então, essa era a aula Honors que eu tinha. A minha aula de coral também era Honors, e no segundo semestre eu saí da história dos Estados Unidos regular e fui pra Honors, porque tava muito fácil pra mim. A aula de história dos Estados Unidos regular seria fácil, eu acho que pra qualquer brasileiro que prestou atenção nas aulas no Brasil. Isso eu digo tranquilamente, é porque a gente estuda muito mais do que eles, né? Eles lá não tinham tido nenhuma noção de história dos Estados Unidos ainda, parece. Então eu mudei pra Honors. Então, depois dela, eu tinha aula de biologia. Essa aula de biologia, no meu segundo ano, eu tive com a mesma professora aula de AP Environmental Science, então ciência ambiental college level, né, que é o AP. E foi uma das melhores aulas que eu já fiz da minha vida, 100% recomendo. O nome dessa professora é chamada Mrs. Kendrowski. Ela é muito fofa também. Engraçado, nessa aula teve um dia que a gente tinha que abrir um rato. Coincidentemente, eu tive uma apresentação de coral no meio dessa aula. Eu não fui. E eu não queria abrir um rato, né? Eu sou vegana. Eu sei que precisa, né? Os experimentos científicos às vezes precisam de manual, mas eu tinha muita dó, eu não ia querer abrir um rato. Então, foi engraçado. E ela foi muito legal comigo, deixou eu fazer um outro projeto pra eu não ter que abrir o rato. Depois da aula de biologia, eu tinha aula de inglês. Então, era das 11h55 às 12h45. E daí, depois das 12h45, eu tinha lanche, tá? Então, a aula de inglês também, essa eu comecei na aula de inglês normal e depois fui pra Honors. A aula de inglês não é que nem a nossa aula de português. A aula de inglês deles é como a nossa aula de literatura do ensino médio do Brasil. Então, não tem muito isso de gramática. Eles não estudam, pelo menos não no ensino médio, né? Eu não sei como é que foi no middle school, porque óbvio que alguma hora eu tenho que ensinar. Mas eram pouquíssimas coisas de gramática que a gente conversava sobre, pouquíssima. Só quando a gente começou a preparar as college essays, né, as redações pra faculdade, que a gente começou a falar mais de gramática. Depois de inglês, a gente tinha um lanche. O lanche era das 12h45 às 1h15. Então, eram 30 minutinhos de lanche. Eu achava o suficiente, mas eu, tipo assim, da aula de inglês direto, eu ia andando super rápido pra chegar no lanche, pra tentar pegar, no começo da fila, pegar um lugar pra sentar e tudo. A fila do lanche, às vezes, era grande, se você demorasse. Ainda mais se tivesse um dia, assim, tem tater tots, que é um tipo de batatinha frita, ou umas coisas mais gostosas, assim, às vezes tinha fila. Falando mais sobre o lanche, eu diria que a escola faz super bem com os tipos de comida, a qualidade, né, ser inclusivo pra, por exemplo, ter algumas coisas sem glúten, algumas coisas veganas, né? Eu sou vegana, mas eu como glúten. Mas é óbvio que não é um restaurante, né? Não é o melhor top tipo de comida. Mas uma coisa engraçada que agora eu vou falar pra vocês, que esse vídeo não é só da rotina, são curiosidades e coisa engraçada. Foi muito engraçado quando no meu primeiro dia, depois do lanche, a gente comeu. Peguei minha bolsinha com minha escova de dente, minha coisa, fui pro banheiro escovar o dente e tal, não sei o quê. Voltei pra mesa e ele, o que você foi fazer? Eu falei, escovar o dente. Mas por que você vai escovar o dente depois do almoço? Deu, por quê? Vocês não escovam o dente depois do almoço? Foi, assim, uma revelação pra mim de saber que não quero generalizar, mas generalizando, os americanos, principalmente, e alguns internacionais que não são brasileiros, vamos dizer dessa maneira, não escovam o dente depois do almoço. Só escovam de manhã ou de noite. Assim, não escova sempre depois que come uma coisa, né, grande. É óbvio que às vezes eu como uma balinha e não vou direto escovar o dente, mas foi um choque. Agora, como eu tava no Junior Year, o meu lanche era o lanche C, então era o lanche mais tarde. Quando eu falo lanche, é almoço, né? 12h45 é almoço. Logo depois do almoço, as minhas aulas eram assim, nossa, passa voando, né? Então eu tenho 5 aulas de manhã e 3 à tarde. Então depois do lanche, eu lembro, inclusive, que eu tinha aula de dança. E esse era meio esquisito, tá? Você come, e eu tenho aula de dança. Eu tenho que me trocar, botar um colã e ir pra aula de dança. No começo foi difícil acostumar, mas depois até que ficou tranquilo. E a aula de dança era separada, eu não lembro exatamente, mas era tipo segunda, quarta e sexta, balé, terça e quinta, normalmente jazz, e às vezes só quinta era sapateado, era uma coisa assim. E era honors também. Todas elas de arte normalmente são honors, isso pra você saber. Ih, peraí, eu falei coisa errada, gente. Presta atenção. Eu tinha 5 aulas de manhã e 2 à tarde. São 7 períodos no total. Eu falei 3, mas é porque eu tava pensando no ensaio. Então, na verdade, eu tenho 2. Então, depois da dança, eu ia pra minha aula, minha última aula, período 7, o de Shakespeare.
A minha aula de Shakespeare era uma aula de atuação focada em Shakespeare, que era uma coisa, assim, doideira, se você parar pra pensar. Mas era muito legal, porque foi meu primeiro contato com o pessoal do teatro, que virou minha família, né? Virou onde eu fazia tudo depois. Foi muito legal aprender Shakespeare em inglês. Muito difícil. Uma coisa em português, que já é difícil. Em inglês, com o inglês antigo da Inglaterra, ainda era bem difícil. Mas a aula em si não era tão complicada. Porque, vamos dizer, as aulas de artes, normalmente a nota não é dada pelo quão bem você está fazendo. Eu falo Shakespeare muito bem, tá? É sobre a sua participação, é sobre a sua dedicação. Já as aulas acadêmicas eram mais de realmente prova, nota, quiz e tudo. E a aula de Shakespeare era minha última aula, que terminava exatamente 3h05. Lua, então tá bom. A escola termina 3h05? Se você não fizer alguma coisa à tarde. Daí termina 3h05. Já quem faz alguma coisa, esporte, arte, clube, qualquer coisa, vai ser no tempo, né, extracurricular depois da escola. Então é muito difícil você achar alguém que realmente ia embora da escola às 3h05, tá? Todo dia, pelo menos, se alguém todo dia fosse embora às 3h05, essa pessoa não tá envolvida em nada. Era esquisito. E eu tenho aqui que eu achei uma relíquia. Eu vou até mostrar aqui rapidinho. São o meu cronograma de ensaios, pra eu te mostrar exatamente, falar os horários de ensaio que eu tinha. Então, acabou a minha aula de Shakespeare, eu tinha das 3h05 às 3h30 pra chegar no ensaio. Então eu tinha aí 25 minutos pra socializar com os amigos, falar com meu namorado, beber uma água, né? No banheiro, fazer tudo pra ir pro ensaio. Os ensaios eram normalmente de 3h30 às 6h30. Só que, se você tá interessado em fazer os ensaios também, quer fazer teatro musical e tudo, os ensaios são de 3h30 às 6h30 até começar o tech rehearsal, o dress rehearsal, que são os ensaios especiais, né? Que daí vão, às vezes, até das 3h30 às 8, 3h30 às 9, 3h30 às 10. E é óbvio que tem pequenos intervalos de 5, 10 minutos entre o ensaio que o diretor escolhe. Então, esse era basicamente o meu dia na escola. Num dia normal, que eu tinha ensaio até as 6h30, das 6h30 a minha dorm mom maravilhosa, Miss Lee, me pegava na escola e a gente voltava pra casa. E normalmente, 6, 6h30, esse era mais ou menos o horário que eles estavam jantando. Então eu já chegava pra jantar e a gente, isso era muito legal, lá em casa a gente jantava todo mundo junto. Todas as meninas, todo mundo já tava em casa, a gente sentava e a gente comia. Os nossos jantares eram basicamente janta, fala, janta, fala, janta, fala, 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 fala. E a gente ficava assim, vamos dizer, das 6h30, né, 6h40 até umas 7h30, às vezes 8 horas conversando. Porque a gente amava conversar, socializar, a gente às vezes fazia videozinho, contava como foi o nosso dia e tudo. Então era muito divertido. E depois disso, amigos, meus viajantes, era horário de tomar banho, botar uma roupa confortável, me limpar, porque, né, o dia já, o ensaio já suei, já fiquei cansada. Fazer dever de casa, ligar pra família e realmente ter esse meu tempo livre. Mas uma coisa boa é que dever de casa tinha, mas não era tão difícil. E quando os professores às vezes terminavam de dar aula, se sobrava um tempinho, às vezes eles não liberavam a gente mais cedo, mas falava, faz o dever de casa aí, pode começar a fazer. Então, quase todo dia eu fazia o dever de matemática na própria aula. História não tinha tanto dever, todas as minhas aulas de arte praticamente não tinham. E quando sobrava um tempinho, às vezes no meio do ensaio, quando eu não tava fazendo nada, eu também fazia dever de casa. Tudo isso pra eu me livrar. Agora, uma coisa curiosa é que eu descobri que nem toda cultura toma banho tantas vezes que nem o brasileiro. E outras, tem algumas que não tomam nem banho todo dia. Você sabia disso? Tem gente que não toma banho todo dia. Tem gente que não toma banho nem um dia sim, um dia não. Tem gente que toma banho um dia na semana. Foi isso que eu descobri. Não acho que seja normal, não acho que seja a melhor opção. Cá entre nós, minha opinião, me desculpa se eu tô ofendendo alguém, mas eu fiquei chocada. Foram situações engraçadas, de muita risada, de muita conversa, às vezes brigas, sobre esses choques culturais. Agora, por último, eu vou te dar uma dica para esse vídeo, que você deve estar se perguntando: como organizar a rotina? Eu diria que organizar a rotina no high school é muito fácil. Tá, tudo bem, vai achar que eu tô maluca falando que é fácil pra mim, não é pra você. Mas sabe por que é fácil? Porque as suas aulas, tudo bem que você escolhe algumas delas, mas a escola te dá um papel com todos os seus horários e todo dia você tem as mesmas aulas. Então acaba que fica muito fácil de você ter uma rotina, de fazer uma rotina, quando as suas aulas são as mesmas todos os dias. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu realmente senti que eu virei muito
muito mais organizada, mais tranquila nos meus hábitos, na minha rotina, porque eu tinha todas as aulas no mesmo dia. Então virou automático, eu sabia que eu tinha todo dia às vezes que fazer um dever disso, um dever daquilo. Agora, sobre a rotina de manhã, se você não está morando sozinho, você está morando com outras pessoas, dividindo quartos, dividindo banheiro, querido, você vai ter que encaixar a sua rotina nas outras. E é uma coisa muito difícil. A minha solução e a minha dica é faça tudo antes de todo mundo. Eu preferia, e ainda prefiro ter menos 10 minutos de sono, mas que eu pudesse ter uma manhã mais tranquila do que deixar pra acordar no último minuto e daí ficar correndo dentro do banheiro e já começar o dia no estresse. E agora é minha hora de dar um tchau pra vocês e lembrar que essas experiências diárias da rotina e de coisas engraçadas, às vezes até brigas e desentendimentos, são o que fazem o nosso intercâmbio ser cheio de aprendizados. Então, eu me tornei uma pessoa muito mais fácil de lidar depois do intercâmbio, porque eu aprendi que nem todo mundo precisa se adaptar à minha rotina. E a mesma coisa, eu não preciso me adaptar completamente à rotina dos outros. A gente só tem que achar uma maneira da gente se conectar e se acertar. Então, eu te desejo um ótimo dia, que você continue assistindo os vídeos do canal, que a gente está preparando vários vídeos para você. Deixe suas dúvidas, tópicos que você quer que eu fale aqui, a gente traz. Então, é isso. Eu te desejo uma ótima viagem. Eu espero que você esteja planejando fazer intercâmbio. Se você é um pai, uma mãe e quer dar essa experiência para os seus filhos também, que saiba que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Um beijo aqui da Lua no canal da TM. Tchau, tchau.